Olá pessoal, sem mais, Gotinão na área aqui para o nosso podcast, o nosso encontro semanal, para a gente falar sobre os mais variados assuntos, falando de política, economia, tudo que cerca a nossa sociedade. E hoje eu vou tocar num ponto que vai dar o que falar. Direitos humanos só servem para defender bandido? Já ouviu isso? Se você pensa isso, chegou a hora da gente ter uma conversinha. Eu quero começar falando o seguinte: uma mentira dita 1000 vezes continua sendo uma mentira, não se torna uma verdade. Pode até parecer uma verdade, mas nunca será uma verdade. Porque no fundo, é uma mentira que foi dita muitas vezes. Hoje eu quero falar sobre direitos humanos. E já se falou muito, 1000 vezes, que os direitos humanos são pessoas que defendem bandidos, criminosos. Mas essa não é uma verdade, mesmo ela sendo dita muitas vezes. Os direitos humanos são fundamentais para uma sociedade. Os direitos humanos são fundamentais para que os cidadãos tenham acesso mínimo a vários setores da nossa sociedade. Lutar para que as pessoas tenham acesso a cuidados, para que elas permaneçam vivas, não é defender bandido. Os direitos humanos precisam ser respeitados na sua integridade, na sua totalidade. E aí o que eu fiz? Eu sei que muita gente já está torcendo o nariz, já está querendo desligar, já está querendo ir para o próximo. Calma. Eu fui lá buscar na essência. Eu fui lá na ONU buscar o significado sobre direitos humanos. Olha só o que eu encontrei, olha só o que está escrito. Vamos lá, direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e a liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, o direito ao trabalho e também à educação, entre outros. Todos têm direito, sem discriminação. Você reparou que os direitos humanos são mais abrangentes do que a gente imaginava? Uma das grandes conquistas das Nações Unidas, sem dúvida alguma, foi a criação de um corpo abrangente de leis de direitos humanos. Na verdade, é um código universal, protegido internacionalmente, no qual todas as nações podem se inscrever e inspirar pessoas sobre esses direitos. Eles colocam assim: as Nações Unidas definiram uma ampla gama de direitos internacionalmente aceitas, incluindo direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais. Também estabeleceu mecanismos para promover e proteger esses direitos e auxiliar os estados a cumprirem as suas responsabilidades. Você lutar para que as pessoas tenham acesso à educação, à cultura, a uma crença, você ter a liberdade de expressão, isso é fundamental. Então é muito raso a gente falar os direitos humanos defendem bandidos. Não. Os direitos humanos defendem os direitos que as pessoas têm. Isso é muito importante a gente destacar, isso é muito importante a gente colocar, para a gente não ter uma visão curta. A gente tem que ajustar as lentes de como a gente enxerga isso. A gente não pode ficar nessa parte superficial, achando que direitos humanos é gente que vai lá defender bandido, defender assassino. Não é nada disso. A gente não pode cair nessa coisa pequena. Quem é a favor da vida? Quem é a favor do próximo? Quem é a favor de uma sociedade justa precisa, antes de mais nada, entender o papel colocado pelos direitos humanos.
Esse papel ele é importante porque é um papel que luta por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais inclusiva. Você tem que andar na rua tranquilamente, acesso à segurança. Você pode acreditar, você pode ir a um culto, você pode ir a uma igreja, você tem liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, liberdade de crença. São lutas muito mais abrangentes. Muitas coisas a gente não sofre no nosso país. Por isso que a gente acaba tendo uma visão muito curta, muito pequena sobre essa expressão direitos humanos. Eu estou trazendo aqui você para essa conversa para a gente poder ampliar um pouco essa nossa forma de encarar, porque quando a pessoa fala assim, direitos humanos só servem para defender bandido, quem fala isso não entende do que está falando. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Quando a gente vai lá na Organização das Nações Unidas e percebe que essa colocação feita, incluindo o direito à vida, à liberdade, liberdade de opinião, liberdade de expressão, direito ao trabalho e à educação. Como é que a gente pode ser contra quem luta para que se tenha direito ao trabalho? Como é que a gente pode ser contra quem luta pelo direito à educação? Como é que a gente pode ser contra quem luta para que você tenha o direito de falar o que você bem entende? É a liberdade de expressão. Como é que a gente pode ser contra quem é a favor da liberdade de culto, da liberdade religiosa? Olha que interessante. Eu sou cristão, por exemplo, e eu aprendi que nós temos o livre-arbítrio. Isso é muito interessante, vai ao encontro disso que eu estou falando. Livre-arbítrio, você escolhe, você decide. É muito interessante isso. Vamos ampliar a nossa forma de enxergar, vamos ajustar as nossas lentes de como a gente enxerga, nesse caso, os direitos humanos. O Dia dos Direitos Humanos é comemorado todos os anos no dia 10 de dezembro. Eu sou Reinaldo Gotino, esse é o nosso podcast, foi mais um encontro. Escreva nas nossas redes sociais, escreva pra gente o que você tá achando, qual a sua opinião, não tem problema. A gente recebe aqui elogios, mas a gente também convive com as críticas sem o menor problema. Sem mais, continuam na área, valeu minha gente, tchau, tchau.